Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou dar para vocês 5 dicas literalmente matadoras. Eu vou ensinar você como destruir o teu coração rapidamente. Então, se você quer acabar com o teu coração rapidinho, em poucos anos, veja esse vídeo até o final. Então vamos lá, sem mais delongas, roda a vinheta. Olá, amigo do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Então você sabe como é que você acaba com o teu coração rapidamente? Como faz para você entupir todas as artérias do seu coração? O que você vai fazer para o teu coração dilatar, aumentar de tamanho e deixar ele extremamente fraco e em poucos anos? Você sabe como é que faz? Se você não sabe, eu vou te passar todas as coordenadas para você conseguir destruir o teu coração em poucos anos. Mas antes, pessoal, eu quero chamar vocês para se inscrever no meu Instagram. O meu Instagram é o dr.iano, tá? dr.yano, aquele que tem o selo de verificação. Todos os outros perfis, tem mais de 300 outros perfis, que inclusive estão mandando mensagem aí para os meus pacientes dizendo que sou eu. São perfis falsos. Então vocês denunciem. O único perfil é esse que eu vou deixar aqui, ó, é o dr.iano. Mas como é que você vai fazer então para destruir o teu coração? É lógico, pessoal, lógico que isso aqui é uma brincadeira, né? Eu vou mostrar para vocês o que destrói o coração e é o que você vai ter que evitar. Mas numa brincadeira aqui, como é que se destrói? Como é que você acaba com o teu coração em poucos anos? Primeira coisa, o principal fator de risco que você tem que ter lá nas alturas é a pressão alta. Então, se você quiser acabar com o teu coração rapidamente, você tem que manter a tua pressão elevada. Então, a gente sabe que níveis mantidos e elevados acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio já é considerado pressão alta e já é danoso para o coração. Você imagina o coração ali que tem que ter uma carga ali de 12 por 8 para ele bater. Mas não, agora você está jogando uma carga ali de 18 por 10, de 180 por 100 milímetros de mercúrio. Ao longo do tempo, o que vai acontecer? Esse coração, que é para ser do tamanho de um punho, do tamanho de uma mão fechada, ele vai começar a dilatar, vai começar a aumentar de tamanho. Quando ele aumenta de tamanho, ele já não consegue bombear mais adequadamente o sangue para todo o nosso corpo. Então a gente evolui para insuficiência cardíaca, que é o coração fraco. Eu falo mais sobre insuficiência cardíaca até nesse vídeo que eu vou deixar aqui no card. Mas então a principal forma de você deixar o teu coração fraco é manter níveis mantidos e elevados acima de 14 por 9. Pelo contrário, o que você faz para proteger o teu coração? É manter níveis menores do que 120 por 80 milímetros de mercúrio. Muita gente acha que a pressão considerada ótima é a pressão de 12 por 8, né? De 120 por 80. Mas a gente sabe que não. A pressão considerada ótima é a pressão abaixo de 120 por 80, abaixo de 12 por 8. Isso sim vai proteger o teu coração. E a hipertensão arterial, ele não vai fazer só o coração aumentar de tamanho, ele vai acelerar o processo da aterosclerose, vai acelerar o acúmulo de gordura nos vasos do coração, né? Levando, se for no coração, ao infarto, se for na cabeça, ao derrame cerebral. Fora os rins, né? Nada ataca mais os rins de um paciente do que a pressão mal controlada. Sobrecarrega os néfrons, sobrecarrega as células renais e faz a pessoa evoluir mais rapidamente com insuficiência renal. Então, se você quiser acabar com o teu coração, você vai manter níveis elevados de pressão. Segunda maneira de acabar com o teu coração, tenha diabetes, pessoal. Então, vocês viram inúmeros vídeos que eu faço sobre diabetes. A gente sabe que o diabetes é o excesso de glicose no organismo. Esse excesso de glicose no organismo cria um estado pró-inflamatório. Então, o diabético ele é aquele inflamado, inflama as células do coração, destrói as células do coração.
Então a mesma coisa, destruindo as células cardíacas, o diabético ele vai evoluir mais rapidamente para a insuficiência cardíaca. O diabetes é um dos principais fatores de risco para coração fraco, para insuficiência cardíaca. E o diabetes mal controlado também acelera o processo da aterosclerose, que é o acúmulo de gordura nas nossas artérias. Então o diabético ele é danado para ter problema no rim, para ter problema no coração e para ter derrame cerebral. Então se você é um diabético e está com a hemoglobina glicada acima de 7, procure logo um cardiologista, um bom endocrinologista, para conseguir controlar esse teu diabetes, tá? Diabetes eu falo que é uma das doenças mais letais para o coração. Eu costumo comparar um diabético mal controlado com um câncer em evolução. Então você está com a hemoglobina glicada lá acima de 9, você está com câncer em evolução. O prognóstico é o mesmo. Prognóstico ruim. Evolução, né? Provavelmente a tua evolução vai ser mal se você não conseguir controlar rapidamente o teu diabetes. Qual que é a terceira coisa que você vai fazer? Tenha o colesterol ruim elevado. Então a gente tem o LDL colesterol, que é o colesterol ruim, e o HDL colesterol, que é o colesterol bom, digamos assim, né? O colesterol, pessoal, muita gente acha que o colesterol só faz mal. O colesterol é importantíssimo para o nosso corpo. Ele que forma a membrana de todas as nossas células. Ele é o responsável pela produção de inúmeros hormônios que a gente tem no nosso corpo. Mas o excesso do colesterol, principalmente do LDL, que é o carreador de baixa densidade, vai fazer com que a gordura que está lá no fígado seja transferida para as artérias do coração, aumentando também o processo da aterosclerose. Já quem tem o HDL, que é o carreador de alta densidade, né? Vamos pegar aqui o LDL e o HDL são os caminhõezinhos que levam o colesterol. O HDL é o que vai levar a gordura do sangue de volta para o fígado, diminuindo o processo da aterosclerose. Então, para você ter as suas artérias saudáveis, você tem que ter o LDL baixo, que é o colesterol ruim, e o HDL alto, que é o colesterol bom, tá? Níveis acima de 40 de HDL e os valores de LDL vai depender de cada paciente. Para paciente que não tem nada, nenhum fator de risco, baixo risco, LDL abaixo de 130 já é o suficiente. Pacientes que já infartaram, tem que ter o LDL abaixo de 50. Então essa avaliação ela tem que ser individual, tá? Mas quarta forma de você destruir o teu coração, seja obeso, esteja acima do peso. Vamos pensar que o teu coração está preparado para manter, para jogar sangue lá para 70 quilos. Mas você não tem 70 quilos, você tem 140 quilos. Você tem o dobro do peso do que o teu coração teria que bombear. Então ele teria que bombear para 70 quilos, mas não, ele está bombeando para 140 quilos. O que vai acontecer também? O coração, uma hora, ele vai entrar em falência, vai evoluir para insuficiência cardíaca também. Então, não raramente, o obeso, quando ele não dá um jeito de emagrecer, ele lá pelos 50, 60 anos acaba ficando com o coração enfraquecido. Porque o teu coração ele teve que funcionar o dobro, né, do que ele teria que funcionar se você estivesse no peso ideal. Fora que o obeso ele tem o maior risco de ser diabético, né, porque ele tem mais resistência à insulina. Ele também é mais hipertenso. A gente sabe que a cada 10 quilos que o obeso perde, a tua pressão pode cair até 20 milímetros de mercúrio. Então o obeso ele tende a ter o colesterol mais elevado porque ele se alimenta mal, colesterol ruim. Ele tende a ser mais diabético porque ele tem resistência à insulina. E ele tende a ter a pressão mais elevada, juntando aí todos os fatores de risco. Então se você quiser destruir o teu coração rapidamente, também seja obeso. Outro fator que está ligado à obesidade é o sedentarismo. A gente sabe que só o fato de você não se exercitar, você já vai perder aí mais de uma década de vida. Pessoas que são sedentárias tendem a viver de 10 a 11 anos a menos do que pessoas que fazem exercício físico regular, daqueles que fazem pelo menos 150 minutos de exercício por semana. Isso é o mínimo preconizado.
E 2 vezes por semana você deve fazer atividade anaeróbica, aquela de musculação. Eu já costumo recomendar para os meus pacientes que façam pelo menos 300 minutos de exercício físico por semana. O exercício físico é fundamental, pessoal. Ele vai proteger o teu coração, ele vai fortalecer o teu coração. Vai reduzir o processo de aterosclerose, que é o entupimento das artérias do coração. Vai melhorar a tua mente, vai te deixar menos estressado, menos nervoso. Vai melhorar a tua qualidade de sono, porque quem se exercita depois dorme melhor. Vai melhorar a tua parte osteomuscular, vai te deixar mais forte, com mais equilíbrio, mais força, mais disposição. Então não é só benefícios para o coração, é para todo o nosso corpo e para a nossa mente. Então, se você não faz exercício físico regular, já se considere uma pessoa doente. Que o sedentarismo também é um fator de risco, um dos mais importantes para que o teu coração não fique saudável, tá? E o último que eu vou falar para vocês é a questão do estresse, pessoal. É raro alguém entrar aqui no meu consultório, mesmo sem eu perguntar, e dizer que não está estressado, que está ansioso, ou que está depressivo, ou que está tomando algum medicamento tarja preta, né? Ainda mais nessa época de pandemia, acabou piorando, aumentando, aumentou em 25% os transtornos de ansiedade depois de março de 2020. O Brasil, que já era o país mais ansioso do mundo, agora então nem se fala, né? Então você tem que tratar a cabeça do mesmo jeito que você trata do coração. Então, se você acha que está ansioso, que está depressivo, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, faça o acompanhamento e depois tente se alimentar bem, fazer exercício, mudar todo o teu estilo de vida para que você deixe essa ansiedade, que deixe essa tristeza, que deixe essa depressão de lado. Tá bom, pessoal? Olha aí quanta informação. Então, se vocês gostaram do vídeo, não esquece de dar o like, clica no sininho para receber todas as notificações. Você que ainda não está inscrito no canal, 80% de vocês não estão inscritos no canal. Eu quero que vocês se inscrevam no canal. São 2 vídeos novos aí toda semana, tá? Então eu quero que vocês se inscrevam para poder receber ali, clicando nas notificações. Eu postei um vídeo e você recebe a notificação, tá? Para quem ainda não sabe, eu estou atendendo agora aqui em Indaiatuba, São Paulo, do lado de Campinas, Salto, Itu, Sorocaba, Limeira, Americana. Então de você de Indaiatuba e toda essa região, agora vai poder se consultar comigo aqui em Indaiatuba. E para você que mora mais longe, eu faço atendimento em telemedicina para todo o Brasil. Depois eu vou deixar o link aqui na descrição. Tá bom, pessoal? Então se você gostou do vídeo, também não esquece de compartilhar, pessoal. Você compartilha daí e eu e você, a gente ajuda a salvar o mundo. A minha ideia aqui com esses vídeos sempre é salvar o mundo. Você vem comigo ou não vem? Tá ok, pessoal? Então vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.